Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 27 de março e o texto diz: apenas confie. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aí o autor vai nos dizer: ao ouvir isso, os discípulos certamente ficaram chocados. A expectativa deles era que Jesus fosse como um rei que governasse a nação de Israel e expulsasse os romanos. Mas os planos eram muito maiores, pois envolviam todo o mundo, não simplesmente a resolução de problemas desta vida. A mente dos discípulos estava limitada ao que estava diante dos seus olhos. Eles não conseguiam conceber a ressurreição e a vida eterna. Foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse para que a obra dele fosse consumada. A Bíblia diz que, quando uma semente é plantada, é necessário que ela morra para que possa produzir frutos. Às vezes, não entendemos por que enfrentamos perdas, dificuldades e lutas. Particularmente, eu entendo que esse é um processo de que nos aperfeiçoa para um cumprimento dos propósitos de Deus. Talvez você que me conhece apenas por este devocional possa pensar: o Júnior não enfrenta dificuldades, problemas ou angústias. Saiba, porém, que, assim como você, há dias em que eu não me sinto bem. Como Jesus, que no Getsêmani disse aos discípulos que a sua alma estava angustiada, eu também algumas vezes me sinto assim. Afinal de contas, não sou melhor do que você, que hoje está lendo este texto. Entretanto, da mesma forma que Jesus conseguiu passar por tudo que a Bíblia descreve, nós também conseguiremos, uma vez que estamos com Ele. Ele não o deixa só, desamparado ou esquecido. Levante a cabeça e saiba que coisas maiores estão por vir. Ele é perfeito em tudo o que faz. Simplesmente creia. Que possamos crer em Jesus, apenas confiar em Jesus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Aí uma frase do autor: tudo que falta em você e para você sobra em Jesus. O devocional é 87, a leitura bíblica é o Salmos 39 e a palavra-chave é confiança. Que nós possamos crer e confiar somente no nosso Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele tem o melhor para a nossa família, e nós só precisamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para fazer todas as coisas conforme o seu querer e a sua vontade. Creia e dependa de Deus. Eu vou ler um texto para vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Salmos 39, mas eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou ler o 39 mesmo. Para que nós possamos confiar em Deus. Nós não devemos nunca deixar de confiar em Deus, porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso supridor, Deus é um Deus que, se nós orarmos e confiarmos nele, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Então vamos aproveitar que a leitura de hoje é o Salmos 39 e eu vou dar uma lida aqui no Salmos 39. O rei Davi, ele fala sobre a vaidade da vida, mas eu creio que aqui nós temos ensinamentos para aprender a lidar com a nossa vida. Jesus, ele sofreu muito para nos dar uma vida e vida em abundância, para perdoar os nossos pecados, para nos ajudar. E nós devemos depender totalmente de Deus para termos uma vida alinhada, uma vida abençoada, uma vida recebendo todas as promessas de Deus. Proteção, saúde, provisão, sabedoria, os frutos do Espírito para a gente poder conviver em família, conviver em comunidade. Nós precisamos de Deus para todas essas coisas, amém? Então, o Salmos 39 vai dizer assim, ó: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então, assim, a gente tem que aprender a colocar mordaça na nossa boca e não falar qualquer coisa na presença de qualquer pessoa. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Embraseou-se o peito e o coração enquanto eu meditava e ateou-se fogo, então eu disse com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele está falando assim, enquanto ele calou algumas coisas que ele estava guardando no coração, ele calou diante de Deus, tá? Ele acabou sofrendo mais, né?
Então ele pediu para Deus mostrar para ele, dar a conhecer a soma dos dias, quantos dias que ele viveria nessa terra, para que ele pudesse reconhecer a fragilidade dele. Porque a gente nasce quando Deus permite e a gente falece quando Deus nos leva ou quando Deus permite também. Às vezes nós fazemos coisas erradas, vamos por caminhos estranhos e a gente perde a nossa vida. Não é porque Deus quis, é porque nós mesmos nos enfiamos em caminhos errados. Então Deus permite que nós possamos ir antes do tempo também, quando nós mesmos abreviamos o nosso tempo, certo? Deste os meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem com uma sombra e vão e se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Ó, Deus é a nossa esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeça, não abra os lábios, porque tu fizestes isso. Tire de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando me castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça e que tem o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças às vistas das minhas lágrimas, porque sou forasteira à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu não tome atento, antes que eu passe e deixe de existir. Então, o que ele está falando aqui? Nós por nós mesmos somos nada na presença de Deus, porque se Deus fizer assim, a gente deixa de existir. Mas se nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus, fazendo querer a vontade de Deus, nós somos filhos, nós somos protegidos por Deus, nós somos sustentados por Deus, nós temos o melhor de Deus na nossa vida. Então, por isso que nós temos que depender totalmente do Senhor. Nós temos que orar, pedir socorro para Deus, depender dEle, pedir para Ele nos ajudar, para Ele nos orientar, confessar as nossas transgressões para Deus, as coisas que nós fizemos erradas, confessar e deixar Deus nos curar, nos limpar, para que nós possamos ter uma vida abundante. Olha, Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. Deus mandou ele para vir aqui, nos ensinar a palavra, perdoar nossos pecados, nos ensinar todas as coisas de Deus e para ele morrer em nosso lugar e ressuscitar. E para nos dar vida e vida em abundância e nos dar salvação. Nós estamos aqui para termos uma vida de propósito também. Nossa vida não é à toa, nós temos que ter uma vida de propósito para que nós possamos glorificar o nome de Deus. E quando a nossa vida se acabar aqui nessa terra, nós voltarmos para Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós temos uma vida boa, perfeita e agradável. Nós temos o melhor desta terra. Apenas confie em Deus e confie no plano de Jesus Cristo. Confie na salvação eterna.